Recentemente, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou que os russos estão cada vez mais dependentes dos chineses e que isso seria ruim para os Estados Unidos e para a estabilidade global. Atualmente, muitas pessoas creem que a Rússia depende muito da China para estar de pé em uma relação desigual entre os dois e que retirá-la do escopo de Pequim seria o plano perfeito para Washington isolar a China no mundo. Mas será que esta visão está certa? Este é o tema deste vídeo. Preste bem atenção aos detalhes e no final deixe o seu comentário. E se não está inscrito no Gazeta do Mundo, aproveite este segundinho para se inscrever. Aqui você vai ver a verdadeira face da geopolítica e da história, como outros não te contam. De fato, nas últimas décadas, as relações entre a China e a Rússia se tornaram mais profundas e dinâmicas. Em 2022, devido às tentativas do Ocidente de cancelar a Rússia por causa do conflito na Ucrânia, a importância da China, sem dúvidas, cresceu para Moscou. É exatamente nisso que se baseiam alguns defensores da ideia de que a parceria sino-russa é como uma relação entre senhor feudal e vassalo, e que a Rússia não resta outra escolha a não ser se submeter à China. Dois argumentos são muito usados para dar base a esta visão. A primeira coisa é a diferença gritante em tamanho entre as populações da China e da Rússia, uma proporção de 10 chineses para cada russo. Fora isso, a economia chinesa também é em várias vezes maior do que a russa. De fato, estas informações estatísticas são corretas, mas tomá-las como justificativas suficientes para dizer que a relação entre Pequim e Moscou é de senhor feudal e vassalo, ou é tolice, ou é ver as relações internacionais de forma bastante primitiva. Em primeiro lugar, em outros critérios, a Rússia supera a China, como no caso do potencial militar. Em segundo lugar, a China nunca provou para o mundo ser capaz de ditar à Rússia como ela deve se comportar na arena internacional. Um exemplo de como a China não possui tal política de ditar aos outros países sobre como eles devem viver e o que fazer, nós vemos nas relações entre chineses e norte-coreanos. A desproporção econômica, populacional, geográfica, política, diplomática, tecnológica e militar entre os dois países é absurdamente a favor da China. Mas isso nunca fez com que Pequim ditasse as regras a Pyongyang, seja em assuntos internos norte-coreanos, como também em seus assuntos externos. Pelo contrário, a Coreia do Norte, não rejeitando suas boas relações com a China, expressa seu caráter soberano, aprofundando suas relações com a Rússia, coisa contra a qual a China não pôde protestar. Sendo as coisas assim nas relações sino-norte-coreanas, que dirá no relacionamento entre a China e a Rússia, sendo esta muito maior e mais forte do que a Coreia do Norte. Mas no meio disso tudo surge uma pergunta. Será que a China quer fazer o papel de irmã mais velha da Rússia? Vale a pena para o Ocidente temer tal cenário? Se analisarmos a fala de Rubio de que os russos se tornam mais e mais dependentes dos chineses e que isso é ruim para os Estados Unidos e para a estabilidade global, então chegaremos à conclusão de que as relações entre Pequim e Moscou são vistas como uma perda da autonomia estratégica que a Rússia possui. Além disso, os norte-americanos acreditam que isso seria uma ameaça para seus interesses, já que os chineses e russos estariam totalmente focados em os destruir. Partindo deste ponto de vista, a atual política de Trump de reaproximação com a Rússia poderia ser uma espécie de repetição da estratégia do ex-presidente norte-americano Richard Nixon, só que ao contrário. Na década de 1970, Nixon visitou a China para fortalecer os laços com Pequim no contexto das adversidades que seus países possuíam comumente contra a União Soviética. Só que agora Trump estaria fazendo o oposto, se aproximando da Rússia para a voltar contra a China. Só que tal visão comete sérios erros. Em primeiro lugar, a China e a União Soviética se encontravam em estado de confrontamento antes mesmo da estratégia de Nixon.
E ele não foi a razão deste confrontamento, mas somente aproveitou a situação para abrir o mercado chinês ao capital norte-americano e ter melhor posição contra os soviéticos na confrontação bipolar. Hoje, nem a Rússia, nem a China se fecham ou se isolam dos Estados Unidos. E se alguém no cenário mundial é culpado pelo fortalecimento dos laços sino-russos, então este seria Washington, com sua política de tentar uma contenção de ambos os países ao mesmo tempo, como vimos de forma explícita durante o governo Biden. Nos cálculos dos Estados Unidos, na aliança sino-russa, Pequim tem peso maior. E por isso, a Rússia é vista como um elemento de menor peso, um país de menor importância que ora está disposto a correr para os braços dos chineses, ora para os braços dos norte-americanos. Mas essa visão só existe na cabeça das elites dos Estados Unidos. Em primeiro lugar, a Rússia, com séculos de história de grande potência, detentora de seu próprio potencial político-militar, nunca se posicionou como alguém que está correndo para os braços de alguém. Em segundo lugar, a China não dá sinais de querer lutar com os Estados Unidos pela hegemonia global, como os Estados Unidos tanto ansiavam. Na prática, a Rússia é necessária para a China não como um aliado fundamental em uma nova Guerra Fria com os Estados Unidos, mas sim como um parceiro com o qual é mais vantajoso cooperar do que conflitar. Importante, significante, mas não único ao ponto de Pequim estar disposta a fazer grandes sacrifícios. A China, embora reconheça que a situação no mundo tenha mudado drasticamente nos últimos anos, ainda não se vê como participante da competição bipolar, pelo menos não em nível de declarações oficiais. Pequim classifica as ações dos Estados Unidos, para os quais a contenção da China está se tornando cada vez mais uma espécie de ideia fixa, como inércia mental, uma mentalidade da Guerra Fria, e se pergunta como pode ser assim, já que a cooperação econômica entre a China e os Estados Unidos foi tão benéfica para ambos os países, porque ela deveria ser destruída agora. Ao contrário dos formuladores de políticas norte-americanos, que estão confiantes de que a China pode suceder os Estados Unidos como líder mundial, os chineses avaliam suas capacidades de forma muito mais modesta. Eles são inoculados contra ambições excessivas de política externa, tendo em sua memória o exemplo soviético, quando Moscou, durante os anos da Guerra Fria, gastou não poucos recursos na competição com os Estados Unidos e, no final, seu sistema interno não deu certo e veio ao colapso. Os chineses não querem repetir o caminho da União Soviética. As tarefas de desenvolvimento socioeconômico ainda são uma prioridade para eles. A política externa deve ser uma ferramenta para esse desenvolvimento, mas não deve ser um fim em si mesma. Eles consideram que a chave para seu sucesso é a expansão dos laços econômicos em escala global, com um aumento simultâneo da importância das antigas colônias e semicolônias dos ocidentais, ao custo, e isso é inevitável, da redução da influência das antigas metrópoles, principalmente os Estados Unidos. Os chineses não tomam medidas suicidas de sacrificar o bem-estar de seu povo e seu potencial econômico para ter uma posição de maior destaque no mundo, como, por exemplo, os europeus fazem agora, financiando o conflito na Ucrânia ao custo do bem-estar social do seu povo. Ou como Biden fez também, torrando bilhões de dólares em um conflito sem perspectiva de vitória para Washington, enquanto economizava para reparar as consequências de incêndios e catástrofes naturais no território dos Estados Unidos, o que irritou muitos norte-americanos e os levou ao extremo aparente do patriotismo. Elegeram Trump. Na verdade, assim como a Rússia, a China está interessada em desmantelar a hegemonia dos Estados Unidos, mas não quer tomar seu lugar, e muito menos fazer isso ao custo do sacrifício dos seus cidadãos. Os ideólogos chineses consideram que a estrutura ideal do mundo pós-americano
é o multilateralismo, no qual alguns países, devido ao seu poder combinado, ainda terão mais influência do que outros. Mas ninguém interferirá nos assuntos internos dos outros e nem ditará quem deve fazer o quê. Essa ordem ideal, na retórica chinesa, é chamada por eles de a comunidade do destino comum da humanidade. O líder chinês Xi Jinping declarou em 2013 que a comunidade de destino comum da humanidade já foi formada, mesmo que as antigas hegemonias ainda estejam resistindo a essas mudanças históricas. Assim, o modelo de relações entre os maiores países do sul global, incluindo a Rússia, o Brasil e a Índia, é exatamente a ordem que melhor atende aos interesses chineses do que os modelos usuais de alianças político-militares com uma divisão entre líderes e escravos. Portanto, a parceria estratégica entre a Rússia e a China parece, aos olhos de Pequim, não como um estágio intermediário no caminho para uma maior aproximação, mas como o resultado desejado da cooperação. Essa cooperação é certamente mutuamente benéfica. A China não está fazendo caridade nesse caso. Ela recebe matérias-primas estratégicas como petróleo, gás e carvão da Rússia em boas condições. Desfruta das vantagens do acesso de seus produtos ao mercado russo de 140 milhões de pessoas. Pode contar com o potencial de trânsito da Rússia, uma ponte entre o Oriente e o Ocidente, e coordena com Moscou suas ações de política externa no Conselho de Segurança da ONU, no BRICS e na Organização para a Cooperação de Xangai. A China já tem tudo isso agora. Ao mesmo tempo, a Rússia mantém sua autonomia estratégica e busca uma política externa independente. Isso, por sua vez, permite que a China fique livre das obrigações políticas com a Rússia. Um exemplo disso é que a China, ao contrário da Rússia, manteve relações de política externa com os Estados Unidos, a Ucrânia e os países ocidentais, mesmo no contexto do conflito da Ucrânia. Pequim não tomou as dores de Moscou contra os ucranianos e ocidentais. Pelo contrário, desde o início se posiciona a favor da paz. Os ucranianos, inclusive, por vezes, realizaram conversas oficiais com a China. Isso mostra que os chineses não se alinham exatamente a tudo dos russos. E o oposto também não ocorre. A China percebe que, se ela e a Rússia estivessem, por exemplo, em conflito, isso não funcionaria. Mas os mercados europeu e norte-americano são muito importantes para a economia chinesa e Pequim não os sacrificará em nenhuma circunstância. Além disso, a China deve entender que a Rússia, com suas tradições de grande potência, sua experiência colossal na solução dos problemas mais complexos no cenário mundial e seu potencial militar e estratégico, nunca aceitará o papel de coadjuvante e, portanto, sua vassalagem de uma forma ou de outra é simplesmente impossível. E mesmo que, hipoteticamente, a Rússia se tornasse vassala da China, então esta teria que assumir todas as dores de cabeça que os russos possuem, por exemplo, com seus vizinhos, tanto na Europa e na Ásia. A China já tem seus problemas para resolver e sua posição histórica de evitar intervenções no exterior simplesmente não combina com o papel de senhor feudal. Por isso, não há lógica alguma quando Rubio expressa tais preocupações sobre China e Rússia. Em primeiro lugar, a China não busca uma aproximação excessiva com a Rússia, mas, ao contrário, quer mantê-la a determinada distância, embora mantenha relações de amizade e parceria. Em segundo lugar, essa cooperação entre a Rússia e a China não é um fator desestabilizador para a política mundial, mas, ao contrário, é um dos pilares de uma nova ordem mundial, na qual as grandes potências não buscarão suprimir umas às outras, mas uma parceria mutuamente benéfica e igualitária que exclui a interferência em assuntos internos e a imposição de seus valores
sobre a outra. O mais notável é que o mesmo modelo de relações entre russos e chineses pode ser estendido aos Estados Unidos. Isso se os norte-americanos finalmente desistirem de suas ambições de desempenhar o papel de polícia mundial e guia de valores para o mundo inteiro, se eles pararem de dividir o mundo entre vilões e mocinhos e colocarem os interesses de sua população em primeiro lugar, que na verdade está muito mais interessada em melhorar seu padrão de vida, que tem diminuído visivelmente nos últimos tempos, do que em fomentar revoluções coloridas em todo o mundo ou combater uma aliança imaginária entre a Rússia e a China. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho. E lembrando para vocês que nós estamos publicando material diariamente no nosso Twitter. O link você encontra na descrição deste vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.